Olá, tudo bem? Eu me chamo Malu, sou sócia aqui na Monefica. A Monefica é uma gestora de investimentos que fica sediada aqui em Florianópolis, focada em gestão patrimonial, então trabalhamos com serviço de family office, carteiras administradas e também na parte de imóveis. Estou aqui com o Guilherme Alano, que também é meu sócio aqui na Monefica, e com o Pedro Pavanelli. Pedro, se pudesse apresentar, por favor. Prazer. Turma, primeiro, obrigado pelo convite aí, um prazer. Eu acho que a gente já tem uma parceria com a Monefica há algum tempo, então sempre um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Pedro Pavanelli, né? Então sou head comercial, diretor de distribuição da Artesanal Investimentos. Artesanal é uma gestora de crédito estruturado, né? A gente está no mercado há algum tempinho já, estamos aí há 16 anos fazendo gestão de crédito estruturado. Estamos com 12 bi agora. Então, enfim, estamos crescendo um pouco, 55 mil cotistas. E tô aqui para a gente bater um papo dessa indústria aí, que eu acho que cada vez mais está no gosto do investidor, né? A gente está 15 anos fazendo isso e hoje a gente vê um mercado muito maduro em termos de governança, em termos de regulação, em termos de educação do investidor, para entender o produto que a gente tem. Então, a maturidade que o mercado teve nos últimos 2, 3 anos no crédito estruturado. A gente está muito preparado para o crescimento da Artesanal do mercado de crédito estruturado num todo. Então, obrigado aí pelo convite, estou à disposição de vocês. O Pedro, ele nos atendia na Melon, né, na administradora, antigamente. Então, o Pedro já tem bastante experiência, passou por Melon, acho que Private do Safra, STK para Artesanal. É esse o histórico? Tem um tempinho no Safra, mas é basicamente Melon, STK, que é uma outra gestora, que eu conheci o pessoal também desde o tempo de Melon. E na Melon eu estruturei os primeiros fundos da Artesanal, né? A Artesanal ela foi administrada pelo Binómio Melon lá atrás, os FDICs. Então a gente ajudei ali no primeiro momento a estruturação dos primeiros fundos, então já conheço a turma ali há 12 anos mais ou menos, a Artesanal desde o início, né? Boa. Bacana. Acho que em outubro do ano passado nós tivemos a resolução 75, né, por parte da CVM, que permite agora, né, a distribuição de FDICs, né, para investidores em geral. E vimos, né, que teve uma crescente demanda, né, por esse tipo de produto no mercado de investimentos. Até tinha visto um número em torno de 70%, né, cresceu aí a população que investe hoje em FDIC. Então, Pedro, Guilherme, queria que vocês contextualizassem um pouquinho o que é o FDIC, como que é constituído, para quem que faz sentido ter na carteira, enfim, conhecer um pouquinho. Deixar pro Pedro, né? Pedro que é o expert. Quer que eu comece? Tá bom, turma, vamos lá. Eu acho que primeiro falando de regulação, obrigado pela pergunta, tá, Malu? A 175 é uma regulação que ela trouxe muito olho para a FDIC, né? Mas nos últimos 10 anos o FDIC ele tem evoluindo em termos de governança, né? Os principais problemas que a gente teve nos FDICs, olhando 10, 15 anos para trás, eram problemas por falta de controle de lastro, falta de controle de garantia, eram basicamente fraude, né? Quando você olha no FDIC do ponto de vista do ativo, de pulverização, etc e tal, ele é muito forte, né? Então, a regulação ela veio para mitigar esses problemas de fraude que a gente teve há 10, 15 anos atrás. E várias regulações. A 175 em si, né, ela trouxe a questão do registro de duplicata, né, algo que a Artesanal já fazia há muito tempo. Então, quando você entra uma duplicata no FDIC, você precisa ter um agente, uma certificadora, que a gente chama, para você não ter uma dupla cessão daquela duplicata, né? Então, a duplicata que você vai fazer cessão para o fundo, você registra ela como se fosse numa CETIP da vida, né? São outros players, a própria B3 presta esse serviço, mas você registra aquela duplicata lá e essa duplicata não pode ter dupla cessão. Entre outros, né, meios de governança que vieram para tornar o produto ainda mais, com uma governança ainda mais forte. Em relação ao investidor em geral, eu acho que é importante toda a mudança, tanto da Previc, que eu acho que é um pouco mais travado em previdência e tal, mas os entes como um todo, como o produto está ganhando governança, estão abrindo mais os veículos para acessar FDIC. Então, hoje, a Previdência pode acessar FDIC até 25% da carteira, aí já não é uma mudança de 175, e a 175 permitiu que o investidor, em geral, comprasse cotas sêniores de FDICs apenas, tá? Então, não pode comprar cota júnior, não pode comprar cota mezanino, então você precisa fazer um FDIC, um FOF de FDIC, né? Um fundo que compre até 100%, pelo menos, até 100% de cota de FDIC só, cota sênior. Eu acho que é uma mudança que o mercado ainda não começou a observar muito, você vê poucos produtos ainda para investidor em geral em FDIC. Certo. A própria Artesanal, né, onde eu toco toda a área de passivo,
A gente olha para ver como é que é o conhecimento desse investidor. Eu não quero botar um fundo para investidor em geral se o investidor em geral ainda não conhece o produto, né? Então a gente tem muita interação com vocês. Por exemplo, a Monefica não é uma casa que tem tanta penetração no investidor em geral, eu imagino. Porque como você faz gestão de patrimônio, você olha para um público mais com um ticket maior, que é o público que a gente acessa hoje em dia, né? A gente não tem tanto acesso ao investidor em geral. Então a gente tem que muito ainda entender com os distribuidores, com quem acessa esse cliente, como que a informação vai chegar ao cliente, se esse cliente conhece o produto, para depois eu botar um produto para esse público, entendeu? É óbvio que a democratização do investimento, de todas as classes de investimento, é uma função que todos nós temos, né? Eu acho que mesmo vocês trabalhando com um público mais private, mais alta renda, levar a educação para todo mundo e democratizar o que a gente faz. Perfeito. É uma tarefa que faz parte do nosso dia a dia, mas a gente precisa entender um pouquinho ainda se esse público realmente conhece o produto, então focar no educacional, tá lá, ver se a informação chega na ponta para depois esse cliente acessar o FDIC. Então eu vejo que, por mais que a norma permita, é um produto que ainda você não vê muitas casas fazendo, a artesanal ainda não fez, por mais que esteja no nosso radar, mas a gente está querendo entender primeiro o cliente para depois fazer um produto. A gente não é uma casa que faz produto só para captar e ver como é que sai daquilo, né? Tem que entender se o cliente tem demanda, se ele... Mas o artesanal, ela faz a parte de gestão daí dos fundos de investimento, mas faz também a parte de a cozinha do FDIC, né? Da emissão em todo esse processo. E tem gente que faz só uma ponta e faz a outra, né? Essa ponta aqui anterior de estruturação do FDIC, como é que ele funciona de fato na prática? Empresa chega lá, um perfil de empresa XYZ que só pode fazer isso, ou é mais aberto? Envolve também pessoa física? Como é que funciona esse processo de trás antes de chegar na ponta do fundo? Legal. Posso dar um passinho atrás, então? O que é um FDIC? Foi a pergunta que a Malu me fez, né? FDIC é o Fundo de Investimento de Direito Creditório, né? Então, o FDIC compra direitos creditórios recebíveis. O FDIC ainda foi instituído no início dos anos 2000, né? Quando você teve a instrução dos fundos estruturados. Você teve, ao mesmo tempo, o FIP, que é um Fundo de Investimento de Participação, que a ideia é dar liquidez em empresas não listadas, né? Você teve o FII, que é o Fundo de Investimento Imobiliário, que a ideia é você dar liquidez a ativos e incentivar a indústria imobiliária no Brasil. E você teve também, por volta de 2002, 2004, algo nesse sentido, você teve o Fundo de Investimento em Direito Creditório, que a ideia é você dar liquidez a recebíveis, a ativos, a créditos que algumas empresas tenham. Então, vou dar um exemplo aqui básico do que um FDIC faz, qual a ideia, né, da CVM quando instituiu o FDIC. Vamos dizer ali que a Malu tenha uma empresa dela que presta serviço para a Petrobras. Então, você é prestador de serviço para a Petrobras. Você é uma empresa que tem um balanço fraco, talvez uma empresa pequena e tal, que esteja super alavancada. Você, no teu balanço, você não consegue pegar crédito, né? Mas você já prestou um serviço, já entregou esse crédito que a gente chama de um crédito performado, não é um serviço que você vai entregar ainda. Você já prestou o serviço, só que a Petrobras te paga daqui a 30 dias. Ou seja, você tem um recebível contra uma empresa que é risco soberano, perfeito? Qual o risco de crédito da Petrobras? Né? A Petrobras é uma empresa AAA, o mundo inteiro negocia, etc. Esse recebível que você tem, apesar do balanço da tua empresa, alavancagem, seu nome da pessoa física está negativado, seja lá o que for, esse ativo que você tem muito valor. Então, você pode ceder esse ativo, esse recebível que você tem contra a Petrobras para um FDIC. Né? Nesse caso, você segue o cedente e a Petrobras, nesse caso, é o que a gente chama de sacado. Né? O sacado é quem tem que pagar a operação para o FDIC e o cedente é quem antecipou esse recebível para o FDIC. Então, a ideia do FDIC ele veio para dar liquidez a esse mercado e desintermediar um pouco o crédito. Né? Eu acho que aqui no sul do Brasil, vocês têm muita cultura já de um crédito mais desintermediário do ponto de vista bancário, né? Aqui tem muita cooperativa, tem muitos FDICs aqui já na região. Eu acho que é por perfil do cliente. Aqui você tem um crédito menor. Isso é dado, né? É número. O perfil do crédito no sul do Brasil é um perfil de crédito menor, que acaba incentivando que as pessoas deem crédito, e não só o banco. Né? Então, existe já uma cultura muito forte de FDICs em toda a região sul. Tem no Brasil inteiro, tá? Mas aqui, pela qualidade do crédito, você já tem cooperativas de crédito atuando muito forte, FDICs, etc. Então, o público aqui do sul é um público que já conhece muito o crédito fora de banco, né? O que não é normal no restante do Brasil. Então, a ideia do FDIC, ele veio justamente para ajudar
né, ter uma competição maior no crédito e o crédito chegar na ponta, porque você imagina que poucos bancos eles não conseguem acessar o Brasil inteiro com essa granularidade que o FDIC ou como uma cooperativa consegue ter, né? Então, a ideia da instrução do FDIC há 10 anos atrás foi essa. Aí, falando o que o Guilherme perguntou. O que mais pode ter dentro de um FDIC, né? Então, todo tipo de recebível você pode antecipar no FDIC. Então, o Guilherme ele pode ter um precatório contra a União. Ele tem um recebível que ele antecipa para o FDIC. Nesse caso, o sacado é o ente que deve precatório, seja a União, Estado, município, seja o que for. Ele pode ter uma duplicata, um recebível contra qualquer empresa. Ele pode ser uma construtora e ter um recebível de quem comprou o apartamento dessa construtora. Né? Aí o apartamento serve como garantia e antecipa aquelas parcelas ali antes da entrega da chave, ou um financiamento depois de entrega da chave. Enfim, qualquer tipo de recebível que você tenha, você é uma revenda de insumo do agronegócio. Você vende produto para um produtor do agronegócio e ele te paga com cheque, com uma duplicata, seja o que for, para 30, 60, 90 dias. Você tem um recebível contra o produtor, você tem um recebível de agronegócio, que você pode antecipar. Então, via de regra, a duration desses títulos do FDIC ele vai ser baixo. Assim, não é um recebível para 5, 10 anos para frente. Então, se a gente se comparar, por exemplo, com um fundo de crédito, um fundo de debêntures, ele vai ter um espaço muito mais longo de tempo para receber. O FDIC, via de regra, ele vai ser operações um pouco mais curtas. Via de regra, sim, né? A gente nunca pode generalizar. Eu posso fazer um FDIC para antecipar um precatório contra a União daqui a 15 anos, tá? Não são os FDICs que normalmente se levam a mercado, né? Os FDICs, se você avaliar o duration da carteira da artesanal, é uma duration da carteira de 120 dias. Né? E isso puxado para cima pela parte imobiliária que a gente tem, que aí tem uma duration de 250, 300 dias. A operação que a gente chama de fomento mercantil, que é essa operação de antecipação de duplicata, recebível de comércio, etc., é uma operação com a duration muito mais curta, porque é isso, é uma antecipação de duplicata de 30, 60, 90 dias. Né? E a taxa normalmente envolvida? É CDI+, utiliza pré... Olha, é caso a caso. A maioria dos casos, principalmente da artesanal, é taxa pré. Então, eu chego para a Malu, esse recebível da Petrobras, e falo, vou te descontar 2,2% ao mês, 2,3% ao mês. 30 dias ali, a Malu não vai descontar R$1.000, vou pagar para ela 970 reais, sei lá, 980 reais, e para ela, ok, porque ela precisa desse dinheiro, às vezes, para contratar o pessoal que vai entregar o próximo contrato, né? Porque o negócio pode ser faseado, o contrato dela com a Petrobras, ou ela tem que pagar uma mão de obra, tem que trazer algo de fora, enfim. Tem várias necessidades de fluxo de caixa que você possa ter, que esses 2% aí come um pouquinho da sua margem, mas é uma margem do contrato que você tem muito mais, e para você faz sentido fazer essa antecipação. Então, sim, em via de regra, os FDICs têm uma duration muito mais curta, porque não é um projeto, normalmente você não financia, no fomento mercantil, você não está financiando infraestrutura e etc., como uma debênture incentivada, que você vai financiar linha de transmissão, estrada, ponte, hidrelétrica, etc. e tal. Não é essa a configuração usual, né, de um fundo de investimento de direito creditório. Tá? Então, os recebíveis tendem a ser muito mais curtos, sim. Tá? E nível de taxa é isso, mas assim, taxa... É complicado a gente falar, sempre que eu vou falar de FDIC de média, porque a média não diz muita coisa. Então assim, eu tenho crédito pessoal para negativado, é outro nível de taxa. Perfeito. Né? Uma antecipação de recebível para o recebível da Petrobras é uma taxa. Claro. Se você vai dar crédito para o cara comprar um carro usado, tudo bem, o carro está como garantia, mas é uma garantia móvel, né? Como é que para achar o carro é complicado. Não é uma garantia imobiliária, não é uma garantia que anda. A garantia que anda é um negócio mais difícil. Então, tudo isso está na taxa, né? A taxa depende do risco da operação, depende das amarras que você tem. Tudo, a indústria de crédito, o que dá de taxa é o risco, né? Então, por isso, qualquer coisa que mexa no risco da operação afeta o cliente na ponta. Qualquer incerteza que tem em segurança jurídica, todas essas questões de segurança jurídica, garantia, que
quebram uma norma ou uma decisão judicial que quebra uma garantia, isso tudo aumenta o custo de crédito no mercado inteiro. Sim. Né? Porque quando você precifica o crédito, você conta que vocês colocam ali o risco de você não receber. Né? Então, a insegurança jurídica que você tem no Brasil, por exemplo... Acaba levando um pouquinho as taxas. Certamente, isso é péssimo para a economia. Né? Parece que não, mas uma decisão de um juiz atabalhoada, ela pode prejudicar a saúde financeira de todas as empresas ali, porque o custo de crédito explode. Ou os bancos tiram, o pessoal recolhe crédito e por aí vai. Eu acho que até pegando até esse gancho que você falou, assim, do risco, né? Agora, numa tendência aí de subida de juros, né, que nós estamos aí para esse ano e também para o próximo ano, como é que você avalia, assim, o mercado de risco de crédito, assim, principalmente para aqueles FDICs high yield, assim, o que você acha? Como é que tá a adesão do público quanto a isso? O que você imagina aí para o próximo ano? Vamos lá, é claro que a subida da taxa de juros, primeiro, para FDIC, para crédito como um todo, a subida gradual de taxa de juros, ela não machuca tanto, tá? O que machuca mais são ou tanto queda ou subida muito repentina, você machuca um pouco porque você não tem muita previsibilidade, a sua originação, e você já originou um crédito a um preço, do nada subiu demais, esse seu crédito já foi originado, você tem que passar na ponta. A subida gradual, o mercado vai absorvendo ela tranquilamente, mas... Quando você aumenta os juros, isso não é só para a FDIC, né? Isso é para o mercado como um todo. Você aumenta o custo de crédito de todas as empresas, as empresas estão alavancadas, né? Isso aí também é um dado. Então, você tem uma percepção de que o risco da economia cresce como um todo, porque as empresas estão alavancadas. O custo de capital sobe muito, a chance dessa empresa quebrar, ter uma recuperação judicial, ter um default, etc e tal, ela é crescente conforme a taxa de juros sobe. Então, uma preocupação que a gente teve, por exemplo, em 2023, né? 2023, quando chegou no high ali no juro mais alto, né? Que tem 13%, quase 14% ao ano. Lógico, você tem que acender uma luz amarela, porque o mercado está num nível de custo de capital que assusta todo mundo. Né? Assim como as empresas na bolsa caem porque as empresas estão alavancadas, a margem diminui, o custo de capital aumenta, para a gente é a mesma coisa. Assim, claro que eu quero... eu repasso isso para a ponta, para o cliente. Então, assim, a taxa de juros, para mim, eu consigo repassar no meu preço. Só que eu preciso receber esse dinheiro também. Não adianta eu te cobrar um juro alto e você não me pagar. Né? Então, o meu cliente, eu preciso que ele tenha saúde, eu preciso que a economia como um todo esteja saudável. Né? E um juro subindo, você aumenta o risco da economia como um todo, porque o custo de capital das empresas sobe muito. Então... o patamar que a gente está hoje, assim, a gente faz algumas contas lá na Artesanal que de 8 a 12, de 9 a 12, ali, 11,5, é um range que a gente consegue navegar super bem, tá? Acima disso, como foi em 2023, começa as empresas a ficarem muito gargaladas, tá? Então você começa a ter muita explosão de RJ, de problema. E abaixo de 8 também não é tão bom. Tá, abaixo de 8 o negócio começa a ficar ruim, porque eu não consigo passar o crédito na ponta, aí é mais uma conta nossa de spread, né? Quanto que eu passo para o cliente na ponta, qual o meu custo de captação e etc. Abaixo de 8 também começa a ficar um pouco mais complicado. A demanda do investidor daí para comprar entrar no teu FDIC, ele fica mais baixa, daí o cara fala. Também tem isso. Né? Se o crédito vai a 2, se a taxa de juros vai a 2, 3, cara, vai comprar a cota sênior, a CDI mais 5... ela vai receber 7% ao ano. Aí o cara começa a buscar outros investimentos, aí equity e tal. Sim, eu acho que tem espaço para todo mundo. Estruturalmente não muda tanto, você consegue continuar. Mas se eu falar, escolhe o ideal. O ideal é esse. 8 a 11, 8 a 12. Foi a 4. Cara, a indústria de FDIC bombou. 2020, 2021, a gente cresceu, o artesanal cresceu bastante. Mas é desafiador. Né? Desafiador. É um cenário mais desafiador, sim, porque o cliente na ponta, ele já não aceita taxa. E quando você fala de crédito, a grande proteção do crédito é a taxa que você passa na ponta. Se você não consegue emprestar a uma taxa razoável, o risco da sua operação aumenta muito. Né? Se você não consegue passar a taxa para o cliente, porque... Vamos lá, a gente está falando de TIR, né? Taxa interna de retorno do ativo da carteira. Se você tem uma TIR mais baixa, é a TIR que aguenta as pancadas ali, né? Ou seja, inadimplência, perda e etc. Isso vai comendo
a TIR da sua carteira. Isso não só de FDIC, né? De qualquer investimento que você faça, você tem que ter uma taxa interna de retorno que as perdas vão consumindo essa TIR. Se você tem uma taxa interna de retorno grande, ou seja, se você tem muita taxa, você aguenta muito desaforo. Se você tem pouca taxa, você não aguenta desaforo. Qualquer coisinha vai te machucar. Né? Então, assim, quando você começa com a taxa muito apertada, é igual um negócio com margem pequena. Né? Assim, olhando pela visão do equity agora, do sócio, né? De uma ação. Você vai comprar uma empresa com uma margem pequena, não aguenta desaforo. Qualquer coisa que essa empresa errar no meio do caminho, ela não tem muita margem para errar. Né? Então, por isso que tem muito risco, sei lá, varejo e tal, que são coisas que têm uma margem mais apertadinha. Enfim, não vamos generalizar, e também não é minha especialidade, não vou entrar nesse nicho. Mas tudo que tem margem pequena não aguenta desaforo. E no crédito é importante você ter margem para aguentar desaforo. Então, só concluindo sua pergunta, Marlos, assim, o aumento gradativo de juros é algo que o mercado se adequa, então assim, não é uma preocupação para a gente, mas sempre que os juros aumentam, independente da velocidade, aí você tem que ter uma lupa cada vez maior nas empresas, porque sem sombra de dúvida a saúde das empresas deteriora quando o juro aumenta muito, porque o custo de capital aumenta e a empresa tem que ter margem para aguentar aquele custo de capital, a economia tende a desacelerar, então é um ciclo normalmente vicioso para a economia como um todo, para quem dá crédito é um cenário mais desafiador, sim. O FDIC tem a questão das cotas, né? Cota subordinada, cota sênior, tu falou bastante, cota mezanino. Isso é uma coisa que acho que muito investidor não entende muito bem, ele vai muito em taxa. Às vezes ele vê lá, pô, cota subordinada, ele vê lá, pô, taxa super elevada, pô, essa daqui que eu quero entrar. Como é que funciona essa parte de cota subordinada, cota mezanino, dentro do FDIC e como isso acaba sendo um alinhamento de interesses entre as partes nessa composição de cotas subordinadas, ficando para o proprietário ou ficando para a própria emissora ou gestora? Legal. Excelente pergunta, Guilherme. O que são os diferentes níveis de cota, né? Até explicando aqui para quem está nos escutando. Quando você entra num fundo que a gente chama, que era chamado Fundo 555, são os fundos não estruturados, né? Eles são monocotas, né? Eles só tem uma classe de cota. Então, vamos lá. Você entrou no fundo de investimento em ação ou em um fundo de investimento em renda fixa. Você tem lá o número de cotas. Quando o cotista compra uma cota, ele tem o mesmo direito e dever de todos os cotistas. Então, todo mundo tem os mesmos deveres e vão receber a mesma rentabilidade, a depender do número de cota que tenha. Né? Então, a Malu comprou 10 cotas de um fundo e o Guilherme comprou 1 milhão de cotas de um fundo, ele vai ganhar a rentabilidade dele referente a 1 milhão, você vai ganhar referente a 10, mas tá todo mundo na mesma, todas as cotas estão na mesma condição, né? Essa é a estrutura padrão. Um fundo estruturado, no caso FDIC, você pode ter até 3 níveis diferentes de cota, tá? Então a gente aqui tá no mesmo fundo, certo, tá? Cotistas têm deveres e direitos diferentes, tá? Então vamos lá, são 3 níveis. Primeiro nível, cota subordinada júnior, tá? É a primeira camada de proteção do fundo, a linha de baixo. Tudo que bate nesse fundo, toda perda, toda provisão que bate nesse fundo, custo, seja lá o que for, bate primeiro na cota subordinada júnior. Então, cota subordinada, seja lá o apelido que for, mas o nome dela é cota subordinada júnior, tá? Acima dela, você tem a cota mezanino ou cota subordinada mezanino, tá? Por que é cota subordinada mezanino? Porque ela está subordinando a sênior, mas o mercado conhece como cota mezanino só, tá? É a segunda camada de proteção do fundo, ou seja, a cota mezanino, para ser afetada, você tem que consumir toda a subordinação júnior do fundo. Então, se for embora toda a subordinação júnior, você começa a ser afetado na cota mezanino. E a camada mais protegida é o que a gente chama de cota sênior. Ou seja, a cota sênior, para ser afetada, você tem que consumir toda a cota subordinada júnior e mezanino. Para o cotista sênior começar a perder R$1, o cotista subordinado júnior e o mezanino já tem que ter perdido todo o dinheiro deles. Então, numa situação assim, hipotética, tem lá, emprestou R$100 e teria que receber R$150 depois de 1 ano. E deu problema, acabou recebendo só R$100.
Às vezes o cotista sênior, ele nem vai ver, ele vai receber o valor que ele aplicou e recebe com a rentabilidade ainda. E o cara que entrou lá embaixo, então, na cota subordinada, ele não recebeu nada. Ele falou assim, putz, essa era a minha cota, essa era o meu deságio aqui, eu fiquei para trás. Exatamente. Deixa eu só explicar um ponto, que aí eu vou chegar na tua pergunta, tá, Guilherme? Só em termos de remuneração, e quando eu falar de remuneração, eu vou explicar exatamente que o que você está perguntando é basicamente a marcação, né? Ou seja, quando eu tenho alguma perda, como é que isso afeta cada um dos cotistas? Então vamos lá, você pensa no FDIC como um banco, tá? O que o banco faz? O banco, ele pega seu dinheiro, o funding, né? O funding, seja CDB ali, que ele CDB, NCI, NCA, seja qual for a fonte de funding, o banco pega o seu dinheiro, então chega lá para a Malu e fala, olha, Malu, eu tenho aqui um CDB 100% CDI, liquidez daqui a 6 meses, você quer? Você fala, pô, legal, banco, fundo garantidor, beleza. O banco pega o seu dinheiro, empresta, e o resultado entre a diferença em quem pegou o seu dinheiro, que é o custo de capital, e quem emprestou, que a gente chama de spread, vai para a tesouraria do banco. É o retorno do banco, é o ROI do banco. Perfeito? Então, o banco, milenarmente, é uma atividade de pegar dinheiro barato, emprestar caro e ganhar a diferença entre isso. Uma fonte infinita de dinheiro. Exatamente. Ele pega barato, empresta caro e ele ganha dinheiro em cima do dinheiro dos outros. Perfeito? Sim. É isso que o banco faz. O que o FDIC faz? O FDIC faz a mesma coisa. A cota sênior e a mezanino, elas são cotas com taxas pré-definidas. Então, eu chego pro Guilherme e falo, Guilherme, eu tenho uma cota sênior aqui com 50% de subordinação. Ou seja, eu tenho um fundo, você tem um fundo de 100 milhões de reais, que 50% desse fundo está protegendo a sênior. Quando eu falo que eu tenho 50% de subordinação na sênior, é que essa sênior tem 50% do fundo subordinando ela, protegendo ela. Então, esse fundo tem 100 milhões, sendo que 50 está protegendo. Ou seja, você tem que perder 50 milhões de reais para quando perder 50 milhões e aí o cotista sênior vai perder quando todo mundo perdeu os outros 50. Beleza. Aí eu chego, Guilherme, tem essa cota sênior 50% de subordinação. Você quer CDI mais 5? Aí o Guilherme vai lá fazer a conta dele e tal. Pô, legal, CDI mais 5 vai dar 16% ao ano, tem bastante proteção. Vou olhar a carteira, pô, é pulverizada, é legal, o fundo tem histórico. Pô, gostei, beleza. Compra a cota sênior e o dinheiro dele entra no fundo. Aí chega a Malu e fala, Malu, eu tenho uma cota mezanino para você, que eu sei que você é um pouquinho mais arrojada. Eu tenho uma cota mezanino com 30% de subordinação, tá? Eu vou te pagar CDI mais 7. Aí você, pô, vou ganhar 18% ao ano, 30% de proteção, conheço o fundo pulverizado, tem histórico. Pô, gostei. Peguei o dinheiro do Guilherme a 16% ao ano, peguei o dinheiro da Malu a 18% ao ano. Eu pego esse dinheiro, compro recebíveis, né? Então, vamos dizer que eu compro recebível ali a 2,5% ao mês, que vai me dar uma TIR de 30% ao ano. E todo esse spread vai para a cota subordinada do fundo, que é a tesouraria do banco. Então, a atividade do FDIC é captar, o FDIC com esses 3 níveis de cota, captar dinheiro de mercado via cota sênior mezanino, usar esse dinheiro para emprestar, para comprar recebíveis e pegar o spread na cota subordinada júnior. Então, a cota subordinada júnior do FDIC é a tesouraria do banco. Todo o spread da operação, ele vai para a cota subordinada júnior. A cota sênior mezanino não. É taxa pré-definida. Então, você vai receber o seu CDI mais 7, o Guilherme vai receber o CDI mais 5 dele, a não ser que tenha algum problema de crédito que consuma toda a subordinação e consuma a tua taxa lá em cima. É a mesma coisa um banco, né? Um banco, se ele tem um problema que consome todo o patrimônio líquido do banco, o banco quebra, você não vai receber seu CDB, tá? Então, o FDIC funciona dessa forma, em termos de remuneração, em termos de risco, tá? Aí, vamos explicar um pouco do que o Guilherme falou. Então, você tem um fundo com 100 milhões de reais, 50% de subordinação na sênior, tá? Você tem um recebível nesse fundo de 5 milhões, que era para vencer amanhã. Ele não foi pago amanhã. Depois de amanhã, o administrador do fundo vai fazer o que a gente chama de provisão. Isso é provisão, é feito em banco também. Provisão a devedores duvidosos. Quando esse cara atrasa um recebível, você começa a provisionar que aquele ativo ele não deveria estar valendo na carteira o que ele vale. Ou seja, se você está valendo lá a 5 milhões de reais e está atrasado um dia, eu vou falar aqui números ilustrativos, tá? No dia seguinte na sua carteira isso vai valer 4.950. Daqui a 10 dias isso vai valer 4.500. Daqui a 120 dias isso vale nada.
Tô falando uma régua padrão de muito sacado, depois de 190 dias está 100% provisionado. E cada administrador faz de maneira diferente? Ou é um padrão para todo mundo? Cada fundo, cada região do país, cada tipo de fundo, cada região do país, enfim, a régua da administradora, ela depende de várias... como, por exemplo, a régua de marcação do Sul, ela é menos acelerada do que a regra de marcação no Nordeste, porque lá a qualidade do crédito é pior. Mas, enfim, aí tem condições... Cada administrador tem a sua condição. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Beleza, então você pensa que o ativo ele vai se deteriorando aos poucos, né? Você tinha um ativo de 5 milhões de reais, que ele vai perdendo valor, ou seja, ele vai machucando essa cota subordinada. Então, eu tinha 100 milhões de reais no fundo, 20 milhões de subordinada, 30 de mezanino, 50 de sênior. Depois de 120 dias, esse cara não pagou, me tirou 5 milhões da cota subordinada. Então, o cotista da cota subordinada tinha 20 milhões, passou a ter 15. Né? Ele tomou um prejuízo ali de 25%. Claro que tem outros ativos compondo nessa carteira, a gente está fazendo uma conta de padaria. O cotista sênior mezanino não sabe nem o que aconteceu. O cotista subordinado teve um prejuízo, teve uma provisão, né? Com lógico que esse ativo tem garantia, ele vai brigar, vai correr atrás, tem cobrança, etc e tal. Então, a cota subordinada, ela foi tendo esse retorno negativo no tempo. Assim que esse cliente, esse devedor dos 5 milhões paga, isso aí volta tudo para a carteira. Então, se vocês forem acompanhar a cota subordinada de um fundo alguma vez, tiverem a curiosidade, a cota subordinada é normal ela ter, sei lá, 2 meses ruins e depois ela volta tudo. Porque essa é uma provisão que é feita na carteira. A provisão, ela vai marcando de forma... ela vai marcando de forma gradual e o retorno dela... Ela volta de uma vez só, né? Então, esse é o movimento da cota subordinada de um fundo. Então, pessoal, sempre que for pensar em FDIC, isso, assim, é uma mensagem que a Artesanal tenta passar sempre e que todo mundo tem que passar na indústria de crédito estruturado. Olha o retorno da cota subordinada. Se um banco ele tem um ROI que ele está ganhando muito dinheiro, se o banco está dando muito retorno, está ganhando muito dinheiro, o cara do CDB não precisa ficar preocupado que esse banco não vai quebrar. A cota sub do FDIC é a mesma coisa. Se você olha a cota subordinada do FDIC, essa cota historicamente dá um retorno maravilhoso. O cara tem taxa, tem consistência na cota subordinada, o cotista sênior mezanino não precisa nem estar preocupado. Entendeu? Mas esse cotista tem que olhar a cota subordinada. Porque se o cotista olhar só a cota dele, só a cota sênior, ele não vai saber o que está acontecendo. E se um dia ele perceber alguma coisa na cota dele, é porque o negócio já foi pro buraco há muito tempo e ele não foi avisado, entendeu? Então... Mas todo fundo tem que ter obrigatoriamente cota subordinada ou ele pode ter um FDIC só de cota sênior? Não, sempre vai todo ter que ter. Fundo ele pode ter só cota subordinada e ser um fundo cota única. Mas não tem como ter um FDIC só de sênior, né? O FDIC ele pode ter só cota subordinada, ele pode ter cota subordinada e sênior e cota subordinada mezzo e sênior. Perfeito? Porque... a cota subordinada é onde vai todo o resultado da operação. Como é que eu vou ter um FDIC só de sênior? Né? Você pode ter um FDIC só de subordinada, que aí você não está captando dinheiro do mercado, o dinheiro é todo teu. Né? Então você não tem cota pré-definida, é como se fosse um banco que não capta CDB. Né? A tesouraria do banco empresta dinheiro tal, e tá tudo ótimo. Você não pega dinheiro do mercado para emprestar, você usa só o seu dinheiro. E existe FDIC de cota só subordinada na Artesanal? Não. A Artesanal, ela não faz FDIC cota única, tá? A gente trabalha... Assim, não, é uma questão de eficiência de capital, né? Sim. Por quê? Vamos lá. Vamos supor que o Guilherme, ele queira montar um FDIC para ele. Ele tem 20 milhões de reais, tá? Você tem 20 milhões de reais e quer montar um FDIC. Com seus 20 milhões de reais num FDIC cota única, você vai botar os seus 20 milhões de reais dentro de um fundo, tá? E vai conseguir emprestar até 20 milhões de reais. Acabou. Quando você capta sênior mezanino, a gente diz que a sênior mezanino são cotas de alavancagem. Por quê? Com seus mesmos 20 milhões de reais, você bota dentro de um fundo, na subordinada júnior. Então, você é o cotista subordinado júnior. E você capta, vou dar um exemplo ilustrativo, capta mais 30 de mezanino, mais 50 de sênior, que é um fundo com 20 de sub, 30 de mesa, 50 de sênior. Com seus mesmos 20 milhões de reais, você agora tem um fundo de 100, que você pode emprestar 100 milhões de reais. Então, você tem uma eficiência de capital sua muito maior. É claro que você está alavancado, o seu risco é maior, né? Porque você vai ter que pagar CDI mais 5 para esse cara, CDI mais 7 para o outro. Você tem agora 100 milhões de reais na praça
e qualquer problema desses 100 milhões vão pegar os seus 20. Então, você ficar emprestando só 20, é óbvio que seu risco era muito menor, mas seu retorno é muito menor. Quando você se alavanca numa cota sênior ou mezanino, seu risco aumenta, mas seu retorno aumenta exponencialmente. Então, se você é um cara bom, que sabe fazer, etc e tal, você não vai querer ter o teu dinheiro em cota única, porque é uma alocação super ineficiente do seu capital, tá? Mas é isso, você pode ter um FDIC de cota única, sim. Uma cota subordinada, historicamente, aí, se a gente fosse pegar artesanal, já tem 15 anos. Então, imagino que tem um histórico, um tracking bem relevante. Comparativamente ao CDI e já absorvendo essas perdas, porque, obviamente, imagino que ao longo do tempo tenha tido alguns defaults ali. Já incluído isso, quanto que rodaria mais ou menos, só para ter uma ideia de comparativamente a CDI? Isso é uma excelente pergunta. Vamos lá. Não é que ao longo do tempo a gente teve default, né? Problema a gente tem todo dia. A gente deve estar tendo agora. O meu celular tá em modo avião, mas com certeza tá tendo problema, né? Você não tem como tá com 12 bilhões de reais de carteira de crédito e não tem nenhum problema. A gente tem crédito de pessoa física que a gente tem 1.200.000 CPFs. Então você imagina. Né? A gente tem crédito no agronegócio que eu tenho 3.000 sacados. Então, assim, a gente presta dinheiro pro Brasil inteiro, tem 1,5 milhão de sacados, 1.700.000 sacados, sei lá. Enfim, problema a gente tem toda hora. A questão aqui é o seguinte: qual é a nossa meta de resultado para a cota sub? Que eu acho que essa é uma pergunta muito boa. O que a gente faz na artesanal? Como eu atuo em vários segmentos, né, isso é uma proteção do nosso negócio, a gente alcançou isso depois de 16 anos de trajetória. Faz com que a gente consiga navegar de forma atravessar melhor os ciclos, né? Porque cada ano tem um segmento que está ruim. Por exemplo, esse ano, a gente até está navegando bem o agro, mas a gente sabe que a gente está num momento muito desafiador do agro, né? Ano passado, a gente teve um momento muito desafiador com o fomento mercantil, muita recorde de RJ, etc. Esse ano a gente achou que as empresas iam se recuperar, mas não, tá continuando tendo RJ. 2022 foi um momento desafiador para a pessoa física. Enfim, cada ano tem um setor que está pior. Quando você tá, e artesanal tá basicamente em 4 setores mais fortes, né, que é agro, financeiro, imobiliário e fomento mercantil, a gente consegue navegar bem esse ciclo e acaba que o meu fundo de cota sub, eu consigo ter um histórico nele que a gente tem uma meta de retorno anual de 30%, tá? 30% a 35% de retorno nominal, isso considerando o fundo que tá mal, o fundo que tá... Eu tô falando isso 10 anos, considerando que nesse período eu tive CDI a 2, etc. Sim. Eu tô falando que independente do cenário, eu olho um track record de 10 anos em que a carteira subiu 30% a 35% de retorno nominal ao ano, tá? Com 6, 7% de volatilidade, tá? Mas a volatilidade da cota sub é maior? Lógico, é muito maior, mas é porque eu tô falando que eu navego em vários cenários, em que um tá bem, o outro tá mal e tal. Quando eu pego o meu pool de cota sub, que o pessoal pode até dar uma olhada, a gente não distribui cota subordinada pro mercado, eu acho que isso é um ponto importante a destacar aqui da artesanal, que a cota subordinada da artesanal é dinheiro dos sócios da artesanal e dos consultores que originam crédito pra gente, né? Então, eu não pego o dinheiro do mercado para botar em cota sub, tá? A gente bota o nosso dinheiro em sub, porque nós somos os banqueiros, vamos dizer assim, nós que estamos na tesouraria do nosso banco, né? Então, quando a gente fala que eu tenho um fundo, que é um pool, que se chama, o master dele é o Nazaré CP FICFIN, não é distribuído para mercado, é dinheiro só, Nazaré FDIC, né? Enviou FDIC, é um dinheiro só de sócios nossos e tal. Se quem quiser olhar lá, a informação é pública, tá na CVM. Esse fundo roda aí 7% de vol com 30% de retorno anual. Mas assim, com problema todo dia. Com emoção, né? 35 de retorno com 6 de vol, tranquilo. Só que sabe qual é a conta que a gente faz? E que o Rafael, né, que é o dono da Artesanal, sócio fundador e dono, ele comenta todo dia. Ele fala, meu negócio é negócio de banco, né? Em que eu tenho 30%, vamos botar baixo, tenho 30% de retorno anual com 6% de vol. E quando eu olho os outros negócios de banco, para botar meu dinheiro, se eu comprar a ação do Itaú lá, eu vou ter 12%, 13% de retorno anual com 22% de vol, que é a vol de um banco na bolsa. Então, até hoje, não encontramos nada melhor do que a cota sub dos FDICs para investir. É o melhor banco para a gente, né? Mas é essa a conta que a gente faz, né? No fim do dia,
o meu negócio de banco tá rendendo para mim mais do que se eu botar dinheiro no Itaú. Então, a gente vai continuar fazendo o banco dessa forma. Não, legal, Pedro. Acho que assim, pensando no investidor pessoa física ali, no cliente que está aqui nos acompanhando, né? Além de ele procurar ali, né, também uma gestora de patrimônio, enfim, para estar direcionando o melhor forma o recurso, dentro de um FDIC, assim, o que ele deve olhar, com o que ele deve se preocupar, o que vocês costumam indicar, assim, para o cliente? Tá bom. Vamos lá. Em relação a procurar a gestora de patrimônio, quais são os pontos, eu vou deixar a resposta para vocês, né? Que vocês sabem desse mundo melhor que eu. Vou responder do nosso lado aqui, que eu acho que faz todo sentido o cliente olhar na hora que ele for olhar a qualidade de um FDIC, né? Histórico, né? Então, assim, é importante que esse cara tenha sido testado em ambientes diferentes, né? Porque às vezes você tem um histórico muito bom, curto, mas o crédito é vivo, né? O crédito, ele é cíclico em todos os segmentos, né? Então, você veio de um ciclo do agro maravilhoso, é fácil o cara mostrar um histórico antes de 2024 de um fundo de agro bom de 3 anos, de 2 anos. Mas aí agora a gente está tendo um teste. Ano que vem esse cara vai ter um histórico. Antes ele não tinha atravessado muitos ciclos, né? Então, assim, num todo, longo período de histórico, olhar a cota subordinada. Não adianta você olhar o histórico da cota sênior, mezanino, que não quer dizer nada, né? Então, olhar o histórico longo da cota subordinada. Muito importante em crédito, sempre. Vou até olhar, né? Alinhamento de interesse, sempre. Dar crédito com o dinheiro dos outros é muito fácil, né? Se a Malu chegar pra mim e falar, Pavanelli, eu tenho 10 milhões de reais aqui, dá crédito aí na rua, você vai ser comissionado pelo crédito que você der. Pô, sim, aí eu vou dar crédito pra todo mundo. Agora, se a Malu chegar pra mim e falar, Pavanelli, ó, tem 10, você pode dar crédito, mas o que você perder, você divide comigo, e você só vai ganhar crédito se a gente ganhar dinheiro junto. Aí muda a figura do negócio, né? Então, o alinhamento de interesse para quem tá dando crédito é a principal barreira de proteção, né? Você emprestar dinheiro com o dinheiro dos outros é muito mais fácil. Então, alinhamento de interesse, que é o famoso skin in the game, trajetória, pulverização da carteira, né? Crédito muito concentrado é um negócio problemático, né? Então, a pulverização pra gente, né, que atua com FDIC principalmente, é muito importante, né, o ativo. Por mais que às vezes tenha um crédito muito bom, tipo lojas americanas. A loja americana devia ser AAA, todas as agências de risco e tal. Cara, o cara é muito bom, ele não pode dar problema. Só que quando você tem 10 mil caras, se um der problema, se 10 der um problema, 20 der um problema, 50 der um problema, não afeta nada. Já tá no modelo que vai dar problema. Você já sabe o que vai dar problema. Para você ter uma carteira de 1 milhão de sacados pessoa física do Rio Grande do Sul ao Nordeste. Cara, para você ter um problema nessa carteira, você tem que ter um risco sistêmico e quebrar o Brasil. Agora, se você tem uma carteira de crédito pessoal, pode ser super pulverizado. No Rio Grande do Sul, a gente teve agora uma tragédia incrível, que a gente espera, obviamente, que nunca mais se repita, que a gente está se recuperando ainda no Rio Grande do Sul. Se você tem uma carteira, pode ser o melhor crédito do mundo, mas ali, se você tem um problema no Rio Grande do Sul, como teve, você quebra. Né? Se você está concentrado no agro, numa região específica, você tem um problema ali de climático, praga, etc., você quebra. Então, pulverização geográfica, pulverização por segmento, histórico, alinhamento de interesse, sim, são coisas básicas para o cliente começar a olhar e ter conforto no fundo de investimento direito creditório, tá? Então... Boa, gostei da questão do alinhamento de interesse, a gente bate bastante nessa tecla aqui, né? Nosso modelo também é um modelo que a gente cobra diretamente o cliente, não é por comissionamento, e a gente coloca a taxa de performance que a gente sempre alinha esse ponto. Quanto mais o cliente ganhar, mais a gente ganha também. Então, assim, acho que essa parte de alinhamento de interesse é crucial no mercado financeiro. Malu, estamos indo para os encaminhamentos finais. Sim. Então, Pedro, queremos te agradecer aqui pela participação. Acho que foi bem bacana esse bate-papo. FDIC é um tema, super legal e cheio de informações, né? Então, acho que trazer aí para todo mundo que está ouvindo. Então, muito obrigada, tá? Pessoal, a gente vai fazer alguns cortes desses vídeos, então também estarão disponíveis no nosso Instagram, @moneficaoficial. E vai ser nosso primeiro de muitos aí podcast que faremos aí pela frente. Agradecer também ao Pedro. Pedro, já estamos há mais de 10 anos nessa, né? Acompanhamos lá na Mellon, que atendia nossos fundos lá na outra gestora. Isso. Já passamos por diferentes instituições financeiras e seguimos com uma parceria. Então, obrigado bastante pelo teu tempo e
para mim foi bastante esclarecedor, né? Sim, eu gosto bastante do veículo. Tem vários outros pontos que a gente, quem sabe, aborda em outras temáticas aqui. Mas principalmente agradecer pelo tempo aí, pela explicação. Obrigado a vocês, gente. Sempre um prazer. E podem contar com a gente, comigo e com a Artesanal, porque vocês precisarem. Maravilha. Muito obrigada.